nessa noite sobre a promessa que não podemos esquecer. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, 13. Diz assim a palavra do Senhor, podemos ler mesmo sentados, com toda reverência, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, exaltado, bendito e glorificado seja teu nome. Temos na tua palavra tantas promessas, ó Deus, para o teu povo, que busca a tua face, que busca a tua presença, mas esta certamente é uma das promessas que não podemos esquecer. Porque o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nesta noite, em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome, o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, traga-nos uma revelação pessoal, particular. Espírito Santo, vem nos edificar, nos fortalecer na fé, vem nos desafiar, nos confrontar e falar comigo e com cada irmão que entrou nesta noite, neste lugar, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. No dia 28 também de maio de 1841, aos 41 anos, morria Edwin Moody. Ele deixou sua esposa, chamada Beth, com apenas 36 anos, 7 filhos e 1 na barriga. Assim, foi uma situação muito difícil. Imagine aquela família, o caos, uma situação caótica. E nesse contexto, devido à grande necessidade, o seu 5º filho, isso todos abaixo de 13 anos, ainda uma criança, saiu de casa, né, deixou o sítio, deixou a roça e foi para a cidade de Boston. Não para ganhar dinheiro, porque era apenas uma criança, mas para ser um peso a menos para sua mãe, que tinha que cuidar dos outros filhos. Então, assim, ele, na verdade, foi morar na casa de um tio, onde ele começou a trabalhar na sapataria, e o seu tio só fazia uma exigência a ele: se quiser ficar morando aqui em casa, tem que se matricular na escola bíblica e frequentar a nossa igreja, que era uma igreja cristã. E esse jovem, ainda uma criança, começou a frequentar aquela igreja, e com muitas crianças, talvez alguns adolescentes que estão aqui, ou adultos que um dia passaram por isso, né, ele no início não queria ir para a igreja, não queria ir para a escola bíblica, não queria frequentar, mas o tio, levando quase que na marra, fez com que ele fosse gostando, ouvindo a palavra, sendo edificado. Foi assim que um dia ele ouviu um evangelista chamado Henry Valley, que naquele dia ele fez pregando a palavra, ele disse assim, fez um apelo dizendo que o mundo está para ver o que Deus pode fazer com aquele homem ou aquela mulher que totalmente, plenamente se entrega nas mãos do Senhor. Foi assim que aquele agora adolescente, naquele dia, naquele culto, naquele apelo, ele disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida.
eu me entrego plenamente, totalmente, completamente. E ali, oraram por ele, ele foi para casa, mas no meio do caminho, ele não parou. Ele foi andando e foi orando, e mais uma vez se entregando, dizendo, olha, eu quero ser esse homem, eu me entrego totalmente. O nome desse homem chama-se Moody, um dos maiores evangelistas da história, que marcou não apenas a sua comunidade, mas ele marcou a sua geração, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Holanda. Um grande homem de Deus. E a história dele, revelado também nesse texto que nós lemos nessa noite, nos mostra que quem busca verdadeiramente ao Senhor e de todo o coração, certamente o achará. É nessa perspectiva que o profeta Jeremias, e eu sei, você sabe disso, o profeta Jeremias foi aquele que profetizou e viveu a plenitude da sua profecia. Alguns, como o profeta Isaías, profetizou o que iria acontecer à nação, mas aconteceu anos depois, quando ele já não estava. Agora o profeta Jeremias, não, ele profetizou e viveu. É por isso que ele é conhecido como o profeta chorão, porque escrever o livro de Lamentações, é difícil para alguém ler o livro de Lamentações, entrar dentro dessa história e não chorar, porque as mulheres, outrora compassivas, agora pegavam seus filhos e cozinhavam e comiam. As pessoas que antes eram ricas, abastadas, estavam catando lixo. As pessoas ficam com a pele escura de fome, de sede. É nesse contexto que o profeta Jeremias, vivendo a realidade da sua profecia, quando alguns vão para o cativeiro, estão lá abatidos, desanimados, sem saber o que fazer, pensando apenas na realidade do juízo que Deus tinha dito, e era culpa do povo por causa do pecado. Alguns morreram à espada, outros foram expulsos, mas quando Jeremias chega ali no capítulo 29, ele escreve uma carta para os cativos da Babilônia. Essa carta tinha como propósito fortalecer a fé, para que eles entendessem que tudo tem um tempo determinado e que eles poderiam crer que Deus estava no controle e que tudo aquilo que eles estavam passando, o cativeiro, a crise, aquela situação caótica, tinha um propósito dentro do projeto de Deus. Vem comigo. Jeremias 29, a partir do versículo 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, versículo 2, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia o seguinte, a carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai às vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz
vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganeis os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, veja que é um tempo determinado. Quando você vai lá para o livro de Daniel, o profeta Daniel está lendo essa profecia, e Daniel diz: eita, olha, está completando, é esse o tempo, faz 70 anos. Então ele diz: assim que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Diz o Senhor no versículo 11: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, quem busca verdadeiramente ao Senhor e de todo o coração, certamente o achará. Agora, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o segredo está em descobrir quem eu estou buscando. Sabe, eu vejo uma geração que busca tudo em primeiro lugar, menos a Deus. Nós corremos o risco de buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, pensando que se eu passar num concurso, as demais coisas serão acrescentadas. Por favor, eu não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve se preparar, que você não deve se capacitar, que você não deve fazer a sua parte. Mas devemos, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, alguns até buscam conhecimento de Deus, mas poucos buscam realmente Deus. Valorizam doutrinas, princípios, teologia, eclesiologia, mas esquecem o principal, de buscar a presença de Deus. Sabe, irmão, nós corremos um grande risco. No meu tempo, quando eu me converti, nós dizíamos que havia os católicos praticantes e os católicos não praticantes. Hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente pode ver que existem evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Pessoas que não frequentam uma célula, pessoas que não se envolvem com a obra, pessoas que não participam diretamente da igreja local, que se afastam daquilo que é o principal. Sabe, teve um filme que eu assisti há um tempo, e eu acho que você já assistiu. Se não assistiu, precisa assistir. Quem assistiu aqui o Quarto de Guerra? Olha aí, um bom número. Tem muita gente que não assistiu esse filme. Você precisa assistir. Agora, muitas pessoas assistem o Quarto de Guerra, são impactados com aquela mensagem, tomam uma decisão de colocar em prática, mas não consegue. Não tem tempo para estar com o Senhor. Desconhecem o valor do lugar secreto. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é algo particular, pessoal. Jesus fala em
entrar no teu quarto, fechar a porta, aquele que me buscar no secreto, o Pai o recompensará publicamente. Irmãos, eu não desprezo, muito pelo contrário, é maravilhoso fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade. Na palavra de Deus, a igreja, nós temos 3 figuras que representam a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, em que Jesus é o cabeça. A igreja é uma comunidade que ajudam uns aos outros. A igreja, irmãos, é algo assim especial, porque vocês já não são mais estrangeiros, mas fazem parte da família de Deus. Já pensou? Nós fazemos parte de uma comunidade. Na verdade, é uma família. E porque somos uma família, somos filhos de um Pai. Por isso chamamos um ao outro de irmão. Fazemos parte dessa comunidade que ajudamos uns aos outros. Por isso o pastor Fernando está em Emas e nós estamos de mãos dadas, participando desta grande obra. Mas, meus irmãos, essa busca pelo Senhor deve ser pessoal, particular. Eu sei que, dependendo da programação, às vezes a gente precisa fazer até um marketing para poder trazer e atrair um número de pessoas para uma vigília. E eu acho que a vigília é muito importante, mas nada, sabe, irmãos, pode comparar em você buscar a presença do Senhor, buscar, sabe, o conhecimento pessoal, particular, a intimidade. Quando eu digo de buscar o conhecimento, não é apenas o conhecimento acadêmico, teológico, não, irmãos. De que adianta eu conhecer a história dos puritanos, dos meus primos, os morávios, né? De que adianta eu saber aí tudo o que aconteceu lá na rua Azusa? Apenas conhecimento teórico? Se eu não me aprofundar, se eu não descobrir a paixão que esses homens e mulheres tinham pelo Senhor, eu não sei se você consegue enxergar. Quem está lá atrás, não, mas quem está aqui, a gente vê pastor Fernando falando aqui, os olhos cheios de lágrimas, os olhos vermelhos, porque tem paixão pelo Senhor, paixão pelo que faz. Agora, se existe uma coisa que precisamos aprender em segundo lugar, irmãos, precisamos priorizar aquilo que realmente é prioridade na nossa vida. E assim, cantar, né, uma música que antigamente a gente cantava, eu quero é Deus, é fácil. Mas será que eu quero realmente? Poucos estão dispostos a se afastar assim, totalmente das coisas que o afastam de Deus. Nós vivemos esta geração, irmãos. Isso aqui tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Nós vivemos uma luta espiritual tremenda, porque se o diabo, ele não consegue nos vencer por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, ele agora tenta nos entreter. Sabe, irmãos, a nossa vida hoje era para nós termos mais tempo, porque ninguém vai mais ao banco. Você paga as contas tudo em casa, ninguém fica na fila. Você resolve até para ir comprar um remédio, telefona, chega, uma feira, tudo. Mas nós não temos tempo mais para nada. Estamos literalmente hipnotizados por 236 canais de TV. O controle é tic. Aí as redes sociais estão nas nossas mãos. É um tablet, é um celular. Aliás, quem está lá, tem uma TV LCD no quarto, o cara liga a TV e acessa o computador direto lá. O YouTube e tantos outros programas. Ao mesmo tempo, estamos no zap. E temos as redes sociais que ninguém pode ficar de fora, porque faz parte da nossa comunicação, faz parte da nossa vida. Tem até os grupos da igreja, tem as células, são as informações, mas tudo isso consome o nosso tempo. E nós não temos tempo de parar, de buscar a presença do Senhor, de priorizar aquilo que realmente é importante.
E o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, precisamos voltar, priorizar aquilo que realmente é importante, buscar a presença do Senhor, buscar uma vida de arrependimento, de quebrantamento. Sabe, irmãos, eu confesso para vocês, quando eu digo assim, por favor, eu não estou falando para a igreja, não estou falando de vocês, estou falando de mim. Isso aqui é uma reflexão que eu faço, que primeiro passa por mim, mas o que é que eu vejo em mim e também nas outras pessoas? Eu vejo pessoas cansadas e sobrecarregadas, carregam sobre os ombros um peso tremendo e não tem tempo de buscar ao Senhor. E ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ninguém tem tempo de experimentar mais da presença do Senhor. Por isso, às vezes, para algumas pessoas, o culto se torna uma programação enfadonha, pesada, um compromisso, uma obrigação, uma fuga para a religiosidade. Um dia uma ovelha minha se aproximou, né, e disse: mas pastor, foi no Castelo Branco, não, vocês escaparam dessa. O culto aqui na igreja está muito morgado. Eu não sabia nem o que era morgado, né? O cara vai ficando velho, a geração vai passando aí, o culto está muito morgado. Eu disse: mas isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? O cara não sabe das coisas, né? Eu não sabia. Aí ela: meus irmãos, minha filha, o culto não é para você, o culto é para Deus. Entende, irmãos? Mas essa é a verdade. Sabe, irmãos, eu tenho um desafio na minha vida. Sabe, eu não sei se você faz desafios para você, estabelece alvos para a sua vida espiritual. Eu tenho um desafio para a minha vida. O meu desafio é chegar ao patamar do salmista. No Salmo 42, versículo 1, ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ai, irmãos, precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Precisamos sentir fome e sede da palavra de Deus. David Wilkerson, um dos profetas da nossa geração, que agora já está com o Senhor, ele diz que o problema é que vivemos em um ambiente em que nossos ouvidos estão acostumados a ouvir falar de Deus, mas nossos olhos já não enxergam mais Deus. Porque, na verdade, irmãos, as pessoas deveriam ver Deus em mim e ver Deus em você. Às vezes, irmãos, a família não se converte, e às vezes passa na cara, não para ter um Jesus igual ao seu, sabe, irmão? Porque na verdade, vocês lembram quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, Abraão, presta atenção, a ênfase aqui é minha: sê tu uma bênção. E Deus nos chamou, e Deus chamou Abraão e a sua descendência, que é o povo de Israel, para que o povo de Israel fosse um exemplo para as nações, de maneira que os outros povos, quando vissem Israel, a maneira como eles eram fiéis ao Senhor, a maneira como eles adoravam ao Senhor, as outras nações pudessem crer nesse Deus verdadeiro, esse Deus invisível que aquele povo amava, adorava, servia de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Foi assim que Israel perdeu o propósito. E por causa disso foi ao cativeiro. Meus irmãos, a verdade é que a igreja hoje está para cumprir esse papel. As pessoas não querem apenas ouvir falar de Deus. Se pastor Fernando chegar lá em Emas e ficar pregando o evangelho, simplesmente falando de Jesus, ele sabe, no contexto do sertão, mais ainda, quem é do sertão sabe, não adianta falar, tem que viver.
As pessoas querem ver Jesus em mim. As pessoas querem ver Jesus em você. Uma vida transformada. Não adianta apenas saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não adianta apenas conhecer, decorar, né? 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Será que é verdade isso na minha vida? Será que é verdade na sua vida? Sabe, eu tenho visto às vezes, pastor Cesário, olha, lembrei do pastor Cesário agora. Eu tenho visto, pastor Ricardo, que às vezes numa família, o marido, quando não se converte, muitas vezes a culpa é só aqui, né? É da esposa ou do filho. Porque primeiro ele não vê a mudança na vida dessa mulher. E essa mulher, que deveria ser um exemplo dentro de casa, deveria chegar e contar as bênçãos do que Deus está fazendo na igreja. Deus está operando. Hoje você tem uma bênção para contar. Rapaz, eu nem sabia. Nós plantamos uma igreja lá em Emas. O nosso missionário veio hoje no culto. Olha que bênção. Um homem de Deus, um servo. Né? Não, mas às vezes chega em casa e conta alguma coisa, porque a igreja é um grande hospital, cheio de pessoas doentes. E aí faz parte, sem falar que tem o joio e o trigo pelo meio. E a pessoa, quando pega os defeitos, quando pegam os erros, detonam, mandam ver, compartilham aí coisas que está na internet, que não edifica, que não fortalece a fé, que não aumenta. Muito pelo contrário. Sabe, irmãos, no Salmo 42 também o salmista diz assim, 42, versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus. Sabe, irmãos, esse é o nosso desafio. Agora, por outro lado, tem uma triste realidade. Veja quantas pessoas estão fora da igreja, longe da comunhão. E pior ainda, são aqueles que estão na igreja, envolvidos no ministério, líderes de células, supervisores, coordenadores de áreas, pessoas comprometidas, fiéis em seus compromissos religiosos, mas longe do Senhor. Sabe, irmãos, essa é uma realidade. Por favor, não estou julgando ninguém, mas o inimigo das nossas almas lançou a rede, cercou, sabe, hipnotizou, e o cara não tem tempo para o Senhor, os joelhos já não se dobram mais, eu não tenho mais uma vida devocional, eu não vivo mais o evangelho, porque eu nem tenho tempo para meditar, muitas vezes me torno apenas um crente domingueiro. Às vezes, como pastor, nós somos desafiados a isso, porque temos, né, essa semana eu preguei domingo, preguei terça, preguei quarta, hoje estou pregando, então aí eu me torno alguém que estou lendo a Bíblia para pregar para os outros, estou orando apenas para Deus abençoar a mensagem que eu vou pregar na igreja do pastor Ricardo, para abençoar as pessoas, e o Espírito Santo abre o entendimento, mas eu não tenho tempo de buscar a presença do Senhor. Sabe, irmãos, nossa maior necessidade é uma experiência pessoal com Deus. E quando não temos essa experiência pessoal com Deus, é por isso que ficamos assim apáticos, desmotivados. Nem nos levantamos para dizer, por que estás abatida, ó minha alma? É nesse contexto, irmãos, quando eu digo que nossa maior necessidade é uma experiência pessoal com Deus, é que precisamos, sim, precisamos de uma experiência real. Se o poder de Deus não se manifestar na nossa vida e no nosso meio, seremos como muitos que eu conheço, apenas conhecedores da palavra. Eu sou capelão de um seminário, né? Então, apenas teólogos, cheios de conhecimento, mas sem intimidade com Deus, sem vida, sabe? É um galho seco,
que não produz vida. Cadê os frutos? Não existe. Sabe, irmãos, eu olho para a palavra de Deus e eu tremo, porque às vezes ficará sempre aquela sensação de que está faltando algo. Sabe aquele jargão evangélico que a gente diz assim: não, você que não tem Jesus, você tem um vazio no seu coração, tamanho de Deus. Quando você recebe Jesus no seu coração, esse vazio vai ser completo. E sabe o que é que eu vejo, irmãos, pelos olhos da fé? Eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, mas parece que está faltando algo. Falta a alegria da salvação, falta o brilho no olhar. Eu vejo homens e mulheres de Deus, sim, servos e servas do Altíssimo. Eu não tenho dúvida, pastor Ricardo, eles amam ao Senhor, são comprometidos com a sua igreja, são até focados na missão. Alguns estão até frutificando nas suas células, mas estão como que parece que está faltando algo. É aquele vazio no peito, sabe? Isso abate a alma, tira a formosura do rosto. É algo que, meus irmãos, sim, só Deus pode suprir. Não, mas eu já tenho Deus, eu sei. Eu estou servindo ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas você precisa parar tudo para buscar a presença do Senhor, sabe? Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim, há uma necessidade espiritual ainda não satisfeita. E o Senhor quer mudar essa história. O Senhor se revela de maneira especial àqueles que o buscam. Deus tem algo grande para mim e para você. É um rio que corre do trono da graça de Deus. Eu não me contento, a gente canta isso, né? Eu não me contento com as águas nos artelhos, nos tornozelos. Eu não vou ficar satisfeito com as águas no joelho. Eu não quero apenas chegar a água até os lombos. Eu quero mergulhar, mergulhar, mergulhar. Eu quero mais de Deus. Eu não posso me contentar, irmãos. Eu quero confessar para vocês, eu vivo essa mesma luta. A minha agenda me consome. Se eu não agendar, se eu não me acordar de madrugada, se eu não buscar a presença do Senhor, se eu não colocar o celular para despertar, eu passo batido porque eu estou cansado. Sabe, irmãos, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar a sua gloriosa presença, eu quero receber o toque indescritível do Espírito Santo, eu quero receber essa chuva espiritual que desce sobre a nossa cabeça. Eu quero algo novo, eu quero mais, mais, mais. E esse deve ser o anseio, o desejo de cada um de nós. Precisamos buscar, e buscar de todo o coração. Sabe, irmãos, às vezes eu entro no meu quarto, às vezes eu gosto de sair, de ir para um lugar que não tem ninguém, sabe? Me esconder, sair na praia, num lugar deserto, para gritar, para clamar. Aqui não tem matas, aqui a gente não tem o costume de subir os montes, mas eu acho que eu tenho que ter essa experiência. Mas quantas vezes eu vou para lugares que eu estou sozinho e eu começo a gritar, começo a clamar: ó Deus, manifesta a tua presença neste lugar, derrama do teu Espírito abundantemente sobre a minha vida. Vem, Senhor, ressuscitar esse espírito morto ou que está na UTI. Sopra e gera vida sobre esse vale de ossos secos que sou eu. Queremos, irmãos, o que nós devemos desejar, sabe, tremendamente, é a presença de Deus, para que esse rio de águas vivas comece a fluir do nosso interior.
João capítulo 7, versículo 37, Jesus faz uma promessa tremenda. Ora, no seu último dia, João 7, 37, o grande dia da festa, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, o que é esse rio de água viva que flui do interior? Versículo 39, olha a resposta aí. Ele estava se referindo ao Espírito, veja que é com E maiúsculo, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido ainda dado, pois Jesus não fora glorificado. No Pentecoste, esse Espírito desceu sobre toda a carne, era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E agora nós temos esse Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E esse rio precisa fluir, irmãos. Ah, Senhor, precisamos de uma visitação especial. Precisamos, sabe de quê, irmãos? Nessa geração, a começar de mim, precisamos de um arrependimento real, de um quebrantamento geral, sabe? Precisamos viver o Salmo 84, quando o salmista diz: o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Ai, irmãos, vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 nesse mundo tenebroso. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. É verdade, eu sempre busquei o Senhor. Infelizmente era apenas com o meu entendimento, e mesmo assim nem era com todo o entendimento. Quando nós saímos para evangelizar e fomos para Emas, e a gente vai de casa em casa, pregando a palavra, dando o plano de salvação, muitas vezes, como fazemos o avanço missionário aqui na cidade, normalmente a gente tem uma folha de pesquisa, que a gente chega na casa e se identifica: tudo bem, meu nome é Moraes, essa aqui é a minha amiga Priscila, nós estamos aqui para fazer uma pesquisa, você pode nos atender? A pessoa: pois não. Aí a gente faz uma pesquisa, a primeira pergunta é: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A pessoa: creio. Eu disse: muito bem. Segundo lugar, você já leu a Bíblia alguma vez? A pessoa, assim: não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você já leu a Bíblia alguma vez? Mais ou menos. Muito bem. Imagina o constrangimento quando o seminarista vai lá, ou o pastor está fazendo a pesquisa e pergunta: mas você já leu a Bíblia alguma vez? E a pessoa diz: não, não li não. E o senhor já leu? Sabe, irmãos, a estratégia para ganhar essa cidade para Jesus e esse bairro, a estratégia missionária desta igreja é através das células. E se você entende isso, por que você não faz parte de uma célula? É a porta de entrada. Esse crescimento, esse conhecimento, irmãos, não pode ser superficial, sabe? Preciso buscar o Senhor verdadeiramente e não apenas superficialmente. É por isso que eu vejo muitos cansados, secos, vazios, pessoas que nunca tiveram experiência pessoal com o Espírito Santo. Eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu só lembro do encontro de Jacó
Quando ele se encontrou lá com o anjo, depois de uma noite toda naquela briga, naquela luta, agora ferido na coxa, ele agarrou com o anjo e disse: olha, nós sabemos que ali é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo, uma manifestação. Ele se agarra e diz: eu não solto enquanto você não me abençoar. Sabe, irmãos, às vezes a gente, quem me dera se nós tivéssemos aí a bênção, né, do desafio, da perseverança de Jacó. Precisamos aprender a orar em espírito. Precisamos nos entregar plenamente ao Senhor, uma entrega plena, completa, real, verdadeira. É hora de nos matricularmos na escola da fé, aprendermos realmente o que significa buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu preciso, irmãos, é ter fome de Deus. Deus responderá o coração que clama. Deus vai satisfazer a alma do sedento. Ele socorre o desesperado pela sua presença. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer saber uma verdade, irmãos? Eu vejo muitas pessoas buscando ao Senhor, mas não de todo o coração. Essa é uma verdade. Triste, mas verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Imagine que eu vou andando por uma rua e de repente perdi 10 centavos. Eu volto aqui, dou uma olhada, não achei, eu não vou perder muito tempo não, eu vou embora. 10 centavos nem vai nem vem. Agora, a semana passada, eu saí com minha esposa, vim para Tambaú depois do culto, querendo comer uma tapioca. Botei uma nota de R$100 no bolso, só fui conseguir estacionar o carro depois do Banco do Brasil. Aí botei, depois peguei a chave, não sei como foi, perdi os R$100. Meus irmãos, era só 100zinho. Eu dei umas 4 viagens, vai e volta procurando. Você está rindo porque os 100 não era seu, entendeu? Era só 100. Imagine se eu tivesse perdido 1.000. Se eu tivesse perdido R$10.000 num pacotinho, eu ia para casa cedo? Ia sim ou não? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Como 10 centavos para mim, ou R$1, ou R$2, nem vai nem vem, eu dou uma procuradinha e depois vou embora, irmãos, porque não tem tanto valor para mim. Às vezes eu busco o Senhor, mas não busco assim de todo o meu coração, porque assim não tem muito valor, entendeu? Eu busco um pouquinho, eu oro um pouquinho, eu faço uma leiturazinha bíblica ali, quase que para desencargo de consciência, para dizer que fiz o meu devocional, mas passo por cima e vou embora. Não tem tanto valor, irmãos. Afinal de contas, eu vou perder tempo, assim, porque eu perdi 10 centavos, eu vou perder tempo ali, ficar procurando, eu vou ir embora, que eu tenho outras coisas para resolver. É assim que a gente faz com Deus, irmãos. Mas o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, eu vejo pessoas, eu estou encerrando já, eu vejo pessoas, assim, homens e mulheres de Deus, sim, são crentes, bons crentes, eu quero até dizer, vão para o céu, participarão das bodas do Cordeiro, aleluia, mas aqui na terra, nunca experimentaram, nunca tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nunca tiveram uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque não tem tempo, não tem como buscar. Quanto tempo você investe na sua vida para buscar ao Senhor? Um dia desse,
eu peguei um quadro em branco e fiz um círculo, tipo uma pizza. E eu comecei a fazer umas fatias. Então, eu durmo mais ou menos 6 horas. É uma fatia. Olha, riscou aqui. Aí, outra fatia, né? Outra fatia, o tempo que eu gastava com refeições. Outra fatia, no tempo que eu gastava no trabalho. Né? Outra fatia, no tempo que eu gastava de TV. Quanto tempo eu gastava né, nas redes sociais, quanto tempo eu gastava no trânsito, e no final a fatiazinha que sobrou era tão fina que não dava para eu riscar. Era o meu tempo com Deus, porque nós priorizamos tantas outras coisas e nos esquecemos que a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, quando a gente ama alguém, não sei se você já foi apaixonado, se não foi, eu profetizo sobre a sua vida que você vai se apaixonar em nome de Jesus. Então, quando a gente ama alguém, nós deixamos tudo para ficar com aquela pessoa, para estar com aquela pessoa, para ficar sós com ela. É o meu amor, é a minha paixão. Tem gente que perde até a aula, queima até o trabalho, dá uma fugida para almoçar juntos, deixa de ganhar dinheiro para estar perto da pessoa amada, e nem precisa estar conversando. Eu só queria estar juntinho, perto dela, só aqui, nem estar falando nada. Essa é uma verdade, irmãos. Mas às vezes a gente não faz isso na nossa vida com Deus. Eu confesso para vocês que eu creio nessa palavra. A fé gera expectativa. E quando eu leio esse texto, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu vou investir nisso. Eu vou criar essa expectativa, né, daquela visitação pessoal, particular, da presença de Deus. E eu sei, irmãos, que talvez, certamente, você já teve essa experiência com o Senhor, essa experiência gloriosa, maravilhosa, bendita. Mas hoje, talvez, por causa das atividades, das responsabilidades, estamos tão longe do Senhor. Eu quero algo que verdadeiramente satisfaça os anseios da minha alma, que alimente o meu espírito, que preencha o vazio do meu coração. E nada vai conseguir fazer isso, a não ser Deus. E qual é a resposta do Senhor para isso? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero concluir orando, dizendo: ó Deus, vem e manifesta a sua gloriosa presença nesse lugar. Vem, Senhor. Eu busco há muitos anos por esse um grande avivamento, irmãos. Obrigado, Olivan. E eu digo: vem, Senhor, revelar todos os nossos pecados, o vazio do nosso coração, a vergonha dos nossos atos. Vem gerar arrependimento verdadeiro, para que possamos ser cheios da sua presença. Precisamos de uma visitação extrema, que nos confronte, que nos esmague, que nos humilhe, que dobre os nossos joelhos, para que possamos nos levantar em glória. E o Senhor, Ele diz assim, de maneira muito clara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu convido você a ficarmos de pé. Antes de orarmos encerrando, irmãos, quando Moody veio na frente e oraram por ele não sentiu nada. Mas ele tomou uma atitude. Ele disse: eu quero.
Ele veio à frente e foi para casa. E quando ele ia para casa, ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero me entregar plenamente, totalmente e completamente. E naquele meio do caminho, enquanto ele orava sozinho, de repente ele começou a sentir a presença do Senhor, sentir a gloriosa, maravilhosa, bendita ação do Espírito Santo na sua vida. E aí aconteceu com ele o que o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele foi cheio do Espírito Santo. E ele nunca tinha tido essa experiência. E ele buscou e cada vez mais. E Deus usou poderosamente a vida dele. Vamos orar.